A maioria das pessoas hoje fala muito de amor próprio, né? Se você vai perguntar para uma pessoa como eu mereço, como fazer para merecer uma pessoa, ou como fazer para que a pessoa me mereça, sempre tem aquelas frasezinhas clichês. Se ame. Ai, se ponha em primeiro lugar. Essa frasezinha clichê abstrata que ninguém entende nada do que se trata e tem gente aí arrotando a torta e a direito. Você tem que vir em primeiro lugar, você tem que não sei o quê. E como eu falei, é abstrato, né? Chegar para uma pessoa que está ali com falta de merecimento, dizer se ame, se coloque em primeiro lugar, amor próprio, essa palavra que hoje em dia, né, é usada para tudo. Amor próprio, se ame. Ok, é abstrato. O que eu faço com isso? Como que eu me amo? Como de fato eu sei que eu estou me amando? Como não me amar tanto a ponto de me tornar em si mesmada, ou seja, achar que o universo gira em torno do meu umbigo e achar que as pessoas têm que me servir, porque é o que acontece quando a pessoa se ama demais. Ela fica em si mesmada. E aí eu recebo vários comentários, mas é porque eu não acho ninguém bom para amar. Não tem ninguém bom hoje em dia, não sobrou ninguém. Sobrou sim. Existem muitas pessoas com vontade, existem muitas pessoas com de fato, empenho para colocar num relacionamento. Mas agora eu te pergunto, mulher, porque geralmente a gente escuta isso de mulher, né? A gente lê isso de mulher. Não acho ninguém para amar, porque não tem ninguém. Você tem alguma coisa de interessante para dar para a pessoa? Ou você só está reclamando do seu entorno, sem olhar para si primeiramente? Então, como eu falei, a maioria das vezes a gente vê hoje em dia esse empoderamento vazio, onde as mulheres, né, infelizmente, isso pode ser tema de outra live, acreditam que empoderamento é colocar uma saia curta, ou enfim, e eu tô empoderada. Mulheres postando fotos no Instagram, hashtag autoestima, hashtag empoderamento, hashtag amor próprio, e aí no off tá correndo atrás de macho escroto. No off tá servindo de troféuzinho e aceitando esse lugar. É a mulher tambor, né? Barulhenta por fora, mas oca por dentro. Então, a gente tem que entender uma coisa quando a gente fala de merecimento. As pessoas, isso é geral, tá, gente? Não é só relacionamento. Elas vão nos tratar da forma que a gente ensiná-las a nos tratar. Como ativar o meu merecimento, Mike? Se eu sou solteira, como ativar para que eu consiga achar uma pessoa que me complete, que eu consiga achar uma pessoa que de fato some comigo? Ou se eu já estou no relacionamento, como trazer essa pessoa a entender o meu valor? Primeiramente, existe uma coisa, mulher, que fala muito do seu merecimento, tá? E fala muito da forma que você age na vida e como você se enxerga. Como eu falei, o outro enxerga a gente através das nossas lentes, né? Da minha lente. O que eu passo para o outro é a forma que o outro vai me tratar. E o que eu percebo hoje em dia são mulheres que acham que merecem pouco, e isso é comum, muito comum, pelo simples fato delas mesmas não se acharem interessantes. O que mais tem hoje em dia são mulheres, como eu falei, mulher tambor. Barulhenta, porém oca por dentro. Quer ativar o seu merecimento, né? Se torne uma mulher interessante. Se torne uma mulher interessada. Isso ativa o seu merecimento. Uma mulher que não é interessante, qualquer traste, qualquer cara que aparece, ela acredita que é um deus grego. Você já viu aquela mulher que vê príncipe onde é sapo? O cara lá tá na cara de todo mundo. Ela tá vendo como ele trata ela. É um príncipe na cabeça dela. Não é um sapo. Uma mulher que não é interessante, ou seja, uma mulher que não é interessada, ela acha que merece pouco. Mais do que você está falando. Eu já falei essa frase aqui, eu vou repetir. Os seus interesses a tornam uma mulher interessante. Uma mulher que sabe o seu poder. Eu não estou falando desse empoderamento vazio. Já digo mais uma vez, uma mulher que sabe o seu poder, uma mulher que sabe o seu merecimento. Ela sabe o quanto ela se dedica para aquilo que ela quer. Ela sabe o quanto ela não é só estética, que hoje em dia é só isso, é estética é foto de Instagram. Ela se dedica a estudar, ela se dedica a ler livros, por isso que eu sempre bato na tecla da leitura aqui. Às vezes a gente vai conversar, gente, eu tenho esse convívio bem próximo. Quando você vai conversar com uma pessoa, com uma mulher principalmente, o tema central dela, o que ela vem... Né, o repertório dela é todo baseado no relacionamento dela. Todo o repertório dela é baseado no noivo, é baseado no namorado. Ela não tem um assunto para tratar. Eu tenho PhD, eu sou formada em direito. E daí? Isso te torna uma mulher interessante? Você consegue manter uma conversa com alguém só sobre direito penal o resto da vida, quando a gente fala de relacionamento? As pessoas, elas não sabem o mínimo de filosofia, elas não sabem o mínimo de literatura, elas não se interessam por outras áreas da vida, não ser essas áreas teóricas. Logo, quando encontra qualquer pessoa, quando eu digo que é qualquer pessoa, ela acha que é melhor do que ela e ela começa a se rastejar. Então, quer primeiramente elevar o seu nível de merecimento, se torne uma mulher interessante. Mai, e aí eu já tentei,
Eu já li, eu já tentei ler livros, eu já tentei me inteirar de assuntos diversos, eu já tentei olhar para além da minha estética, porque é onde eu mais empenho o meu tempo, é na estética. Mas como de fato me tornar uma pessoa interessante? Tirando a preguiça do seu dia a dia. Uma das coisas que a mulher que quer se tornar uma mulher interessante, ou seja, subir a sua barra de merecimento, tem que fazer é tirar a preguiça do seu dia a dia. Porque se eu perguntar para você, o que te impede de se tornar uma pessoa cada vez mais interessante? Você vai dizer, é o Instagram que eu fico rolando, é o TikTok que eu fico vendo, é o conteúdo que eu fico consumindo o dia inteiro. E eu não tô falando isso só para solteiras não, tá? Eu tô falando isso para as casadas também, principalmente. Porque a casada, ela é aquela que acha que ela já dominou tudo, né? Eu já casei mesmo, a partir de agora eu não preciso mais me interessar por nada. Eu já casei, então a partir de agora eu não tenho que me interessar por outras coisas a não ser o meu casamento. Eu não tenho que aprender sobre um determinado tema, eu não tenho que ler sobre um determinado livro. Não, eu tô aqui, o meu território aqui tá dominado. E aí depois me pergunta porque o cara prefere assistir um jogo de futebol do que conversar com você em casa. Esse direcionamento é tanto para você que é solteira quanto para você que é casada. Se torna uma mulher interessada, interessante, aliás, porque para se tornar uma pessoa interessante você tem que ser uma mulher interessada. E não interessada só no que é superficial. É a minha beleza, é a minha aparência, é o meu feed de rede social. Não seja uma mulher rasa. Porque uma mulher, e voltando para o merecimento, quando você entende o quanto você merece, a partir do momento que você tem ciência daquilo que você faz para merecer. Né? Como uma mulher que é interessante, que é interessada nas coisas, ela vai olhar para um cara que não trata ela da mesma forma, ela não vai querer. E eu não venho com esse papo de amor próprio e não sei o quê. Não, como eu falei, para mim é muito abstrato. Ela falar com uma pessoa que está ali se rastejando por um traste, que ela tem que se amar, a mesma coisa que dar um copo de água, não cura ferida nenhuma, não ajuda em nada. Então você tem que aprender a ser uma pessoa interessante, primeiramente, porque só, como eu falei, as pessoas elas vão te enxergar a partir da forma que você se enxerga. Quando você chega num relacionamento com uma bagagem, com interesses, enfim, a pessoa não vai ousar te tratar diferente daquilo. Ela não vai ousar fazer de você um mero brinquedo, que é o que a gente mais vê. E hoje mesmo, ontem mesmo, eu estava lendo no Instagram, né? Porque é onde agora eu tenho mais contato com vocês diariamente. Pessoas casadas falando sobre isso. O meu marido, ele fica... Eu acho que eu preciso de... esse merecimento, ele vem e eu percebo que eu não estou tendo o que eu mereço. Porque o meu marido prefere sair com os amigos dele do que sair comigo. O meu marido prefere ficar horas fora de casa jogando futebol do que ficar em casa comigo, muitas vezes tomando um vinho, assistindo um filme. E por que que isso acontece, mulher? Por que que isso acontece? Porque o mundo fora de casa está mais interessante do que o mundo dentro de casa. Isso é fato. E aí, qual é o problema de quem não acredita que merece? Ou quem acredita que merece pouco? A carência. A carência. Esse é o problema de uma pessoa que acha que merece pouco, ou de uma pessoa que acredita que as pessoas elas não devem dar o melhor delas para você. A carência. O que a gente mais vê hoje em dia são mulheres carentes, mulheres que aceitam qualquer coisa. E como eu falei mais uma vez, as pessoas nos tratam da forma que a gente ensina elas. Uma mulher carente, ela deixa vestígios. E esses vestígios da carência, ele é observado pelo seu parceiro, não sei se você sabe. Toda vez que você dá um piti por carência, toda vez que a pessoa te dá migalha e você acha que está recebendo um pão inteiro, a pessoa está observando. Toda vez que você aceita um comportamento que não é para aceitar, isso é baixo merecimento. E é isso que a carência faz. Ela não te deixa enxergar o óbvio. Mulheres carentes aceitando qualquer coisa, aceitando pornografia no celular do marido, aceitando pornografia no celular do namorado. A carência faz isso por migalhas, por baixo merecimento, por não entender o seu valor, por não entender a mulher interessante que você se fez e se tornou para estar com aquela pessoa do lado. Como ter mais autoestima? Investindo em você. Se você serve pouco, faz pouco, investe pouco, logo a sua autoestima também vai ser pouca. É uma coisa que não bate. A sua autoestima alta com você servindo pouco, se investindo pouco em si mesma, sendo uma pessoa desinteressante, não bate. A pessoa ela não faz o mínimo por ela mesma e ela quer ter autoestima em cima. E aí, como eu falei, vem a confusão da autoestima, né? Hoje em dia, a autoestima lá, a mulher, como eu disse, ela posta a foto, aí autoestima e não sei o quê, empoderamento, mas depois tá aceitando mensagem de macho escroto no celular. E aí, a conta fecha? Isso de fato é autoestima? Isso de fato é merecimento? E como eu entendo que eu mereço mais? Investindo em si mesma. Investindo em mais áreas da sua vida para além do feed do Instagram. Investindo no seu intelecto, investindo no seu físico, que é importante também. Tem um livro que fala que não existe uma alma forte num corpo fraco. Isso é fato.
Não existe alma forte em corpo fraco. Muitas vezes está aí, não se cuida há muito tempo, se sente fraca, cansada. Isso tudo influencia no seu merecimento.